Tá doida, menina? Você estudou tanto tempo para isso? Vai trocar o certo pelo duvidoso? Essa é só uma das frases que as pessoas que trabalham com papelaria personalizada ouvem. E eu quero te contar uma história que aconteceu comigo sobre isso de trocar o certo pelo duvidoso. Nós que trabalhamos com papelaria personalizada, com artesanato em geral, muitas vezes somos mal vistas. Poucas pessoas nos tratam como empreendedoras, como empresárias. Eu já ouvi também aquela frase: "Ah, você não trabalha não, você faz só caixinha?" Como se fazer caixinha não fosse trabalho. E até os nossos parentes costumam meio que menosprezar o que a gente faz. Mas isso não é desculpa para a gente desistir, para a gente não continuar a caminhada, para que a gente tenha sucesso. E até, se for da sua vontade, mostrar para as pessoas que antes duvidavam e até riam de você, que esse pode ser sim um negócio muito rentável e pode sustentar a sua família. Eu vou te contar o que aconteceu comigo. É um pouco diferente do que você provavelmente está vivendo se você trabalha com papelaria personalizada, mas significa muito sobre esse assunto, porque envolve você olhar para dentro e enxergar o que realmente é importante para você e o que você realmente quer. Eu já estava estabelecida no ramo de papelaria personalizada, estava produzindo em média 40 encomendas por mês, que é um fluxo bem alto, visto que eu produzo kits na maioria das vezes, e estava com faturamento legal, eu faturava de 8 a 12 mil por mês. Daí eu comecei a estudar desenvolvimento pessoal e eu aprendi a fazer um exercício de visualização. Esse exercício era assim: você tinha que fechar os olhos e imaginar como você gostaria de estar daqui 5 anos. E quando eu olhava para frente e me imaginava feliz e realizada, eu me via falando com as pessoas, eu me via ensinando, eu me via com uma plateia e eu não me via produzindo mais. Foi aí que eu percebi o que eu realmente queria para mim, o que realmente ia me fazer feliz. Não é só sobre dinheiro, porque eu já estava com um fluxo bom e com faturamento muito bom também, com a loja estruturada, mas é sobre o que ia me realizar. Eu penso muito nisso, sabe? Eu até falo com meu marido que eu tô aqui nessa vida é para fazer tudo que Deus tem para mim. Eu quero desenvolver todo o meu potencial, eu não tenho medo dos desafios. E quando eu olhei e enxerguei isso, eu percebi que eu queria me dedicar às pessoas que chegavam até mim. Porque assim, nessa época, eu já mostrava um pouco dos meus bastidores. Eu sempre fui meio aparecida, sabe? Eu lembro que na época de Fotolog eu tinha Fotolog, eu postava sobre a minha gravidez, que era na época da Mariana, minha filha mais velha, que já tem 12 anos. E eu postava como é que estava sendo a gravidez dela, fiz um monte de amigos de Fotolog, que eu tenho até hoje, inclusive. Aí eu comecei a postar um pouco dos meus bastidores nos meus stories e eu atraí as pessoas. Foi assim, me deu esse clique quando eu percebi que a maioria das minhas fotos às vezes tinham mais salvamentos do que curtidas. Eu falei, poxa, as pessoas estão salvando mais as minhas fotos do que curtindo. Aí eu saquei que a maior parte das pessoas que estavam me seguindo eram também pessoas que trabalhavam com a mesma coisa que eu, com papelaria personalizada. Estavam me seguindo para se inspirar no meu trabalho. No início eu pensei, poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Mas aí eu sempre penso, não adianta lutar contra o que já está acontecendo. Pensei, como eu posso fazer para isso se tornar agradável? E eu comecei a dar liberdade para essas pessoas nos meus stories, a conversar com elas e a dar dicas para elas. E aí elas foram chegando mais, foram comentando, foram participando. E acabou que o meu Instagram virou um Instagram mais de dicas do que do produto final. E eu falei, poxa, eu gosto disso, eu gosto de ajudar as pessoas, eu gosto de contar a minha experiência, de contar o meu modo de enxergar as coisas, e eu queria poder me dedicar a isso. Qual vai ser o caminho? Foi nesse momento aí que eu fiz aquele exercício de visualização e percebi que eu queria mesmo era ser preletora de cursos. Eu queria dar cursos, eu queria ensinar o que eu estava fazendo, porque eu também percebi que a minoria das pessoas tinham o faturamento que eu tinha. Que quando você encontrava alguém falando que ganhava até 5 mil, já era um espanto.
Eu falei, poxa, o que será que a minha loja tem de tão diferente? Eu achei que a maioria das pessoas que já estavam no mercado há um tempo tinham esse faturamento mesmo. Mas não é, a verdade é que é mais difícil encontrar pessoas com esse grau de faturamento. E eu quis começar a explicar e a ensinar para as pessoas. Teve mais um fato. Eu também estava grávida do Andrezinho e eu fui na casa de uma amiga minha e ela estava grávida também. E a gente conversou e tudo mais. Depois que os nenéns nasceram, eu voltei na casa dela. E o neném dela estava com 3 meses, o Andrezinho já estava com 4, 1 mês de diferença. E eu perguntei para ela, Carol, você vai voltar a trabalhar? Porque ela tinha um trabalho, regime de CLT em uma grande empresa da cidade, era um cargo bom. E ela falou, Nath, eu não sei, porque como é que eu vou deixar minha filha desse tamanho? Com quem eu vou deixar? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho coragem. Mas ao mesmo tempo eu não quero ficar sem trabalhar. Eu não sei o que fazer. E eu lembrei lá da minha história, lá atrás, quando eu estava grávida da Alice. E aí eu já quis falar um monte de coisa para ela. Eu já comecei a despejar, olha, por que você não faz igual eu? Eu trabalho com papelaria personalizada a partir da minha casa, dá para tirar um sustento muito bom, é só você fazer isso, aquilo, aquilo. E ela ficou me olhando e foi muita informação. É claro que eu assustei ela, né? Não dava para eu dar um curso ali para ela em uma visita de, sei lá, quinta-feira à tarde. Naquele dia, eu fui embora pensando que eu tinha que colocar a minha ideia de criar um curso online em prática, porque eu sabia que tinha um monte de mães nessa mesma situação. E é verdade, eu criei meu curso pensando em mães, porque esse é o maior desafio da minha vida. Eu amo a maternidade e eu queria dar a oportunidade de outras mães também poderem conciliar maternidade e trabalho, porque também eu não sei o que seria de mim se eu não pudesse trabalhar, se eu tivesse que ficar só com as crianças. Eu não seria completa, eu não seria feliz. E aí eu falei, eu preciso fazer isso dar certo, é isso que eu quero fazer e vai dar certo. O problema é que a minha empresa era a principal fonte de renda da minha casa. E eu sabia que se eu deixasse de trabalhar para começar a estudar, para conseguir fazer o curso, a gente ia passar uns apertos. Eu falei para o meu marido, ele ficou um pouco preocupado, mas aceitou. E aí o que eu fiz? Eu aumentei todos os meus preços drasticamente. Uma caixa que custava R$ 12, eu coloquei a R$ 15,90, para você ter uma ideia. Porque eu queria pegar encomenda só de quem realmente fizesse questão do meu produto. O resultado foi que minhas encomendas caíram muito, porque foi um aumento muito súbito e repentino. E eu fiquei com pouquíssimas encomendas. Como é que uma pessoa que já estava com a agenda cheia ia conseguir acrescentar mais uma coisa? É uma questão de matemática. Eu ia ficar postergando, procrastinando. Porque se naquele momento que eu estava com a agenda cheia, eu já estava virando madrugadas, virando noites e noites para conseguir dar conta de tudo, e olha que eu nem fazia a parte de produção da minha loja. Eu virava noites para conseguir fazer a gestão, atendimento e a arte. E eu sabia que eu não ia conseguir conciliar tudo para conseguir estudar, para disponibilizar o curso e para gravar o curso. Então eu fiquei aí uns 2 meses imersa, aprendendo como eu poderia fazer para vender o curso, para as pessoas saberem que eu existo e como eu poderia fazer para gravar o curso e efetivamente gravando. Eu literalmente troquei o certo, que era o meu faturamento que estava bom, pelo duvidoso, que era um sonho que eu queria. E eu vou te dizer uma coisa, eu não me arrependo. Só que eu vou te dizer outra coisa, não foi fácil. Naquela época, eu lembro que foi perto do falecimento do meu pai, então eu ainda tinha essa carga emocional. O meu pai disse que ia me ajudar a gravar os vídeos. Meu pai já trabalhou como cinegrafista por muito tempo e ele trabalhou na minha loja muitos anos. E ele disse que ele ia me ajudar a gravar os vídeos. A gente chegou a conversar algumas coisas. E aí, quando ele faleceu, a gente meio que interrompeu esse plano, né? Claro, não tinha como continuar. E eu tinha aquela carga, aquele sentimento ruim, mas eu falei, eu não vou deixar isso me deter. Eu sou a única filha que morava na mesma cidade dos meus pais. E a minha mãe, naquela época, estava almoçando na minha casa, porque ela não era acostumada a almoçar sozinha. Então eu falei, não, vem almoçar comigo, a gente almoça junto todos os dias, pelo menos nesse começo e tal. Enfim, por conta daquela situação toda. E ela estava indo almoçar lá em casa comigo. Tô te contando isso porque foi algo que me marcou muito. A nossa marmita era inacreditavelmente
R$ 25. E dava para nós 6, a minha família de 5 pessoas e a minha mãe. Porque 2 marmitex davam para nós todos, era bem cheio. E, enfim, teve uma semana que a gente não conseguiu, a gente não tinha dinheiro para pagar a nossa parte da marmita. Então, por mais ou menos umas 5 semanas, a minha mãe pagou a marmita integral, mesmo ela sendo 1 e nós sendo 5, né? Mas ela pagou até a marmita, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a marmita. Essa época foi bem próximo do meu aniversário também. O meu aniversário é no dia 2 de abril e da minha irmã no dia 30 de março. Como estava todo mundo muito fragilizado, ela veio passar o aniversário dela aqui com a gente, na nossa cidade. E aí eu lembro que a gente comprou um bolinho, não foi nada demais, só comer um pedacinho de bolo mesmo. E eu tava tão sem dinheiro que eu não tive condição nem de ajudar com refrigerante, nem nada. Só que eu não fiquei falando que eu tava sem dinheiro, mas era óbvio, porque eu sempre gostei de ajudar, enfim. E aí no dia do meu aniversário, eu não tinha dinheiro para comprar um bolo. A minha irmã mandou comprar o bolo, já deixou o bilhetinho pronto e mandou entregar na minha casa. Esse foi o bilhetinho que ela me escreveu e que eu guardo até hoje. Eu tô te contando isso, não é para dramatizar, para parecer que é uma história de superação, mas é para você entender que as escolhas que a gente faz demandam renúncias, mas que essas renúncias podem ser difíceis, mas valem muito a pena. Hoje, graças a Deus, além de ter um faturamento maior como preletora de cursos, eu ainda recebo depoimentos incríveis das minhas alunas. Eu encontrei o meu propósito. As minhas alunas me mandam mensagem falando que eu mudei a vida delas através do meu treinamento, através do meu incentivo. E não há nada que pague isso. Então eu agradeço muito a força que eu tive de passar por esse pedaço tão difícil e de ter continuado. Se vai ficar só uma mensagem desse vídeo, eu te falo. Persista nos seus sonhos. Descubra aonde você quer chegar e entenda que o caminho pode sim ser tortuoso, pode sim ser difícil, mas que faz parte. Que se você não desistir, você vai ter sucesso e vale muito a pena. Não vale a pena ficar levando a vida de qualquer jeito, ficar buscando só estabilidade, buscar só atender a expectativa do que os outros querem para você. Você precisa olhar para dentro e descobrir o que você quer para você, o que te faz feliz. Eu tenho várias alunas que são advogadas, que são fisioterapeutas, enfim, enfermeiras. Essas são as profissões que eu estou lembrando, que abandonaram tudo porque querem trabalhar em casa, porque querem ficar perto dos filhos, ou simplesmente porque amam a papelaria personalizada. E nem são só as minhas alunas, eu tenho também muitas seguidoras que relatam que por causa de algum vídeo que eu fiz, de algum incentivo, de alguma palavra no momento certo, que elas não desistiram do negócio delas. E é por isso que eu falo, é por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui para você. Para que você também não desista, para que você siga firme. E eu tenho certeza que daqui a um tempo você vai se orgulhar muito de ter tomado essa decisão. Você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho? Eu te convido a vir me conhecer no Instagram também, me acompanhar por lá. Meu Instagram é Natália Moura Pro. Vou deixar o link aqui nos comentários. E se eu puder te ajudar em alguma coisa, você pode ter certeza que vai ser um prazer para mim.